Boa noite. Boa noite. Surge mais uma denúncia contra Eduardo Cunha. Desta vez, documentos do Banco Central mostram que ele teria omitido contas no exterior. Fortes tempestades deixam 7 mortos nos Estados Unidos. Em São Paulo, chuva deixa vários bairros em estado de atenção para alagamentos. Paulistanos correm contra o relógio para comprar os presentes de Natal e os produtos para a ceia. E já é Natal em diversos países. Você vai ver como a data foi celebrada em algumas regiões. E você vai conhecer a história de um refugiado que ganhou na loteria na Espanha. É véspera de Natal e então aquela cena tradicional se repete. Em São Paulo, a correria de última hora para comprar os presentes foi grande. E mesmo com a crise, o movimento foi intenso no comércio. Véspera de Natal e o programa escolhido por milhares de pessoas foi ir ao Largo 13, região conhecida como a 25 de março da Zona Sul. Nas calçadas, os ambulantes não tinham nem hora para ir embora. Pretende ficar até que horas hoje? Até umas 10 horas. Entre a compra e venda, até gringos se encontraram. Vendedor senegalês e cliente suíça. Deu para economizar um pouquinho? Oi, muito sim, com certeza. Hoje, uns 300 só. R$300. É. Apostando nos atrasados, as lojas abriram 1 hora mais cedo. Segundo os vendedores, o movimento ficou dentro do esperado, mas ainda abaixo do registrado no ano passado. E, para alguns, a correria bem na véspera de Natal tinha motivo. É trabalho, né? Não dá para vir. Falta de tempo. Cuidando de filho mesmo, muito filho. Mesmo em cima da hora, todo mundo ficou de olho no preço. Pretende gastar quanto mais ou menos nesse presente? O mínimo, porque as coisas estão ruins. Muito ruim. Mais ou menos quanto? Aqui tá R$9 a camiseta. É um bom preço? Só vou levar umas 3. Dona Vera era exceção, viu? Porque a maioria estava presenteando a si mesmo, como o Antônio, que gastou R$150. Eu trabalho, não tive tempo de comprar e hoje só hoje que eu fiquei de folga. Então é roupa já para passar o Natal e Ano Novo? É. Essa sua roupa é do Natal? É que você vai passar hoje? Hoje à noite, porque tá calor, né? Uma coisinha diferente. Nos shoppings, a correria de última hora também é grande. Mas o curioso, especialmente neste aqui na Zona Sul, é que quem já está acostumado a fazer compras na véspera de Natal esperava um movimento ainda maior. Foi o caso do Anderson, que ainda não tinha encontrado o presente da mãe dele. Até que tá razoável hoje, não tá tão cheio. Ontem tava pior. Agora não pode sair sem o presente. Exatamente. Vou sair com o presente. No shopping tinha mesmo o corredor mais cheio que o outro, mas independentemente da quantidade das pessoas, cada um deu um jeitinho de comprar uma lembrancinha. Dinheiro a gente tem ou não tem. E aí para comprar você tem que ter e eu acho que as pessoas estão demonstrando que de alguma forma não tá tão ruim assim. E agora a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, faz um balanço de 2015 e nos fala sobre o que esperar para 2016. Véspera de Natal não é um bom momento para falar de problemas, mas problemas é que não faltam na economia brasileira e problemas que nos afetam diretamente. 2015 foi um ano muito difícil, de muito aperto. A inflação chegou a quase 11%. Os juros básicos estão em 14,25% ao ano, mas quem recorre a um empréstimo ou compra a prazo paga muitas vezes mais. No rotativo do cartão, por exemplo, a taxa média está em mais de 415% ao ano e ainda tem o desemprego que cresceu muito nos últimos meses. E o cenário desenhado para o próximo ano é muito parecido com este de 2015. Vamos ter mais trabalho com as finanças pessoais. Já vamos começar o ano com a previsão de inflação acima do teto da meta, que é 6,5%. Se já está difícil segurar o orçamento, temos pela frente mais aperto. Logo no começo de 2016, como acontece todo ano, tem os impostos como IPVA, IPTU, reajuste de mensalidade escolar, de outros contratos. Quem gastou demais com as festas, com os presentes, pode
ter mais essa despesa para bancar. E os juros devem subir mais, provavelmente já em janeiro. O Banco Central deve fazer algum ajuste na taxa básica, provocando nova rodada de aumento das taxas do crediário. Juros mais altos devem segurar mais o consumo, forçando as empresas a frearem mais os aumentos de preços. É assim que funciona. Só que isso costuma ocorrer num ambiente de consumo mais aquecido, que estimula remarcações. A nossa situação é atípica. O consumo já vem perdendo muito ritmo, mas as empresas continuam mantendo preços altos porque estão com custos maiores e querem preservar o fôlego financeiro. Com os juros subindo, o consumo, como eu disse, vai perder mais força. E aí as empresas podem ter de abrir mão do ganho mesmo. Claro que isso pode piorar o andamento geral da economia. Empresas vão ficar no meio do caminho. É um risco, mas os juros devem subir para evitar que a inflação avance com mais força. Nesse contexto, o desemprego deve aumentar. Aliás, isso também costuma acontecer todo começo de ano. E com a recessão que estamos enfrentando, não vai ser diferente. Hoje é véspera de Natal. Não é hora de ficar falando de tanta coisa ruim, não é mesmo? É um momento de confraternização, de pensamentos mais positivos. Só que temos essa realidade para ser encarada. Feliz Natal a todos. Eu volto na segunda. Até lá. Estação da Luz passa por obras emergenciais para ser reaberta na segunda-feira. Um incêndio no começo da semana destruiu o Museu da Língua Portuguesa, que fica no mesmo prédio da estação. As obras de emergência devem durar 3 dias. Os técnicos avaliam as estruturas e trabalham para evitar que as paredes desabem. O trabalho inclui o escoramento do edifício e a remoção do que sobrou da estrutura do teto. Quando as obras de recuperação terminarem, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas deve voltar ao local para avaliar se as plataformas poderão ser liberadas. Por enquanto, nem pedestres e nem os trens da CPTM circulam pela estação. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas, mas segundo relatos de funcionários do museu, o motivo pode ter sido um curto-circuito após a troca de uma luminária. Moradores e comerciantes da região da Avenida Jornalista Roberto Marinho reclamam do crescimento do número de moradores de rua no canteiro de obras do monotrilho da linha 17 Ouro do metrô. Vendem-se barcos e iates na mesma avenida onde há um retrato da pobreza de São Paulo. Moradores e comerciantes da região da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital, reclamam que o número de pessoas em situação de rua cresceu muito desde que começaram as obras do monotrilho da linha 17 Ouro do metrô. O canteiro de obras serve de moradia improvisada. Tem pinturas nas muretas e até quadro. No entorno, muito lixo. Foi nesse meio que a nossa equipe flagrou também algumas dessas pessoas acendendo cachimbos de crack a céu aberto. Este morador diz que já viu pontos de tráfico na área e o policiamento é falho. Ou eles fazem um focozinho de fogo na calçada, no meio da rua, que lá é o ponto de venda. Esta usuária de crack diz que não sai desta região exatamente porque aqui há pontos de tráfico de droga. A gente fica aqui por quê? Porque é boca e casa... É a real. O usuário do crack, ele quer estar sempre perto daquilo. Ali perto, a prefeitura mantém um trailer que atende essa população e já disse em nota que pretende ampliar o atendimento, criando consultórios de rua. Mas até agora, o que se vê é um serviço insuficiente para a quantidade de moradores de rua na região. Mas se muitas vezes o poder público não toma nenhuma providência, tem civil que decide fazer alguma coisa. Esse grupo de amigos da Zona Sul de São Paulo resolveu aproveitar essa época de fim de ano para ir às ruas doando. Reunimos doações de roupa, higiene, água. E uma amiga nossa, ela tem um restaurante que aí ela fez as marmitas pra gente. A gente conseguiu 200 marmitas para entregar, 200 águas, panetone, também a gente conseguiu doação de panetone. O que é importante saber é que existem pessoas de... Nem todo mundo é como todo mundo, né? Mas a maioria vê a gente com compreensão. Não é só o presente, né? Não, é o contato mesmo, físico das pessoas, a atenção. É o modo de vocês olharem. Tem gente pedindo de doação aqui, que eu, sinceramente, não pego nem a comida. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que houve queda nos números de roubos e furtos na região do 96DP, que abrange a Avenida Jornalista Roberto Marinho. O texto destaca ainda que houve aumento no número de prisões e de flagrantes por tráfico de drogas. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse não ter dinheiro em caixa para cumprir as decisões judiciais da saúde. Ontem, a Justiça obrigou o Estado a disponibilizar em 24 horas recursos para a área.
Nos últimos dias, as condições na saúde pública no estado pioraram muito. Servidores estão com salários atrasados, a falta de insumos e relatos de redução de leitos, fechamento de emergências e cancelamento de cirurgias e consultas. O governo federal montou um gabinete de crise para monitorar a situação. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou que o Rio vai receber até o dia 10 de janeiro 155 milhões de reais em ajuda financeira. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Há uma semana, a presidente da República, Dilma Rousseff, foi ao Rio inaugurar o Museu do Amanhã, um prédio faraônico construído com milhões de reais de dinheiro público, e não voltou para um compromisso que ela tinha na Olimpíada por medo de ser vaiada. E, sobretudo, não foi ao Rio neste momento em que as pessoas pobres morrem nas calçadas, nas portas dos hospitais. Ela ficou em Brasília, inventou um gabinete de crise que não é vaiado e foi para Porto Alegre passar o Natal com a família. Tudo bem, não podia ter passado pelo Rio para consolar as pessoas que estão no velório ou sem hospital para doentes nesta véspera de Natal? Não é obrigação de um estadista, de um governante com vergonha na cara fazer esse tipo de coisa, mesmo com perigo de vaia e de contestação? Enquanto isso, nós vemos na televisão o governador Luiz Antônio Pezão, principal responsável, não único, porque em 2005 Lula federalizou os hospitais municipais e é por isso que a Prefeitura do Rio está dando 100 milhões de reais para o Pezão pôr na saúde, mas a verdade é que o dinheiro está sobrando na Prefeitura, porque o governo federal tem os hospitais que também estão nesta crise profunda. É uma desumanidade, inclusive que você vê o senhor Pezão só fala em dinheiro. Ele dá entrevista, não sei quantos milhões para isso, não sei quantos para isso, eu não tenho caixa para isso, e recebe doações de insumos como se estivesse sendo vivida no Rio de Janeiro uma emergência. Usa-se a palavra emergência, como, por exemplo, as chuvas da região da Serra, no Rio, que também a Dilma não foi lá, como também a represa da Samarco e da Vale, que invadiu e matou o Rio Doce, e a Dilma não pôs o pé na lama. A Dilma não põe o pé na lama, a Dilma não vai em porta de hospital estadual e federal no Rio e nem em lugar nenhum. Eu quero saber quando é que essa gente vai tratar da realidade. O Lula e a Dilma ficaram muito preocupados porque um grupo de jovens bêbados xingou o Chico Buarque e foram solidários com ele. É natural, eu também fiquei, acho um absurdo o que fizeram com o Chico, herói nacional, antigo, unanimidade nacional, segundo o Milô. Agora, não dava para ela ser solidária com as pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais públicos do Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus, isto é o fim da picada. Bom, vamos passar um Natal feliz, em família. Volto na terça-feira, direto ao assunto. Inter. Mais uma denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Desta vez, documentos do Banco Central mostram que ele omitiu contas no exterior. A informação foi publicada pela revista Época. Segundo a revista, Eduardo Cunha e sua mulher, Cláudia Cruz, estão sendo investigados por suspeita de crime de evasão de divisas, de omissão de informações e por atrapalhar a apuração dos processos e inquéritos em curso contra eles. Relatório do Banco Central aponta que o presidente da Câmara se omitiu por 14 anos do dever de declarar à instituição os valores ou bens existentes fora do território nacional. Além de destacar os 4 milhões de dólares identificados na Suíça, a autoridade monetária também chama a atenção para uma nova conta no Israel Discount Bank, que seria utilizada pelo parlamentar para receber propinas. A resolução 3.854 do Banco Central prevê que todo brasileiro residente que tiver uma quantia igual ou superior a 100 mil dólares depositada no exterior precisa declarar o dinheiro anualmente. No âmbito administrativo, a não declaração implica em multa de 125 mil a 250 mil reais. No documento enviado ao Ministério Público Federal,
O procurador-geral do Banco Central, Isaac Ferreira, diz que Cunha agiu com deslealdade processual ao se negar a responder à notificação da autoridade monetária. O parlamentar, na visão do BC, teria procedido com reprovável subterfúgio destinado a embaraçar as investigações. De acordo com a revista, esta denúncia pode reforçar o pedido da Procuradoria-Geral da República para o afastamento de Cunha da presidência da Câmara. O pedido será analisado pelo STF na volta do recesso do Judiciário em fevereiro. A revista Época, o deputado Eduardo Cunha disse que seus advogados já responderam aos questionamentos, mas ressaltou que se trata de investigação protegida por sigilo fiscal e o fato de haver vazamentos de informações sobre o assunto pode ensejar uma ação judicial. Ele negou ter conta em qualquer banco de Israel. O Banco Central afirmou que não se manifesta sobre assuntos sujeitos à sua fiscalização. Eduardo Cunha arquivou o primeiro pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. O pedido tinha sido feito pelo deputado Cabo Daciolo, atualmente sem partido. O parlamentar apontava a responsabilidade do vice em decretos de abertura de crédito sem autorização do Legislativo. É o mesmo argumento para o pedido de impeachment da presidente Dilma. De acordo com a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados, o requerimento do Cabo Daciolo não cumpria requisitos formais, como reconhecimento de firma em cartório e certidão de quitação eleitoral do autor. Entre novembro de 2014 e julho de 2015, Temer editou 7 decretos de crédito suplementar no valor de 10 bilhões de reais. Em nota, a vice-presidência ressaltou que, na ausência de Dilma, Temer age apenas formalmente, em nome da titular do cargo, e que ele não participa da formulação da política econômica do governo. O presidente Dilma Rousseff assina o tradicional indulto natalino. O decreto pode perdoar as penas do ex-ministro José Dirceu no mensalão petista. O decreto perdoa presos de todo o país que se enquadrem em alguns critérios. O indulto vale, por exemplo, para os que estão em regime aberto, cujas penas remanescentes não sejam superiores a 8 anos. O decreto pode beneficiar alguns dos condenados no mensalão petista, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, que estão no regime aberto neste processo. Além dos ex-deputados Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha, Pedro Henrique e Roberto Jefferson. O benefício está previsto na Constituição como uma atribuição do presidente da República. Para ser concedido, o indulto tem de ser pedido à Justiça pela defesa do preso. No caso dos condenados no mensalão petista, a análise será feita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, relator da matéria na Corte. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse indulto assinado pela presidente Dilma. Dilma Rousseff fez publicar hoje, no Diário Oficial, o tradicional decreto de indulto natalino. O indulto é um perdão que o Estado concede a criminosos condenados desde que observadas determinadas pré-condições. Neste ano, o indulto pode beneficiar condenados do núcleo político do mensalão. Gente como José Dirceu, Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Delúbio Soares. Exceto por Dirceu, que voltou para a cadeia, os outros não estão atrás das grades, cumprem pena ou em regime aberto ou em regime semiaberto e com o indulto passariam a ser homens inteiramente livres. O indulto não é automático, precisa ser solicitado. A defesa de José Dirceu já informou que vai requerer o benefício. A concessão de perdão hoje para José Dirceu seria um escárnio. Ele foi preso novamente, já foi denunciado e virou réu no escândalo do Petrolão. Descobriu-se que ele está envolvido no escândalo da Petrobras até o pescoço. Como conceder o indulto, o perdão, a alguém que descobre-se hoje estava reincidindo no crime antes mesmo da conclusão do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal? A corrupção sempre vai existir, mas ela tende a ser menor quando o corrupto fica sabendo que, se ele for pego, ele vai ser punido severamente. No Brasil, essa moda de prender e punir pessoas acima de um certo nível de renda e de poder é muito recente. Não é hora de afrouxar os controles e os critérios. Em certos casos, não tem que ter pressa para a concessão de perdão. A misericórdia, quando é muita, também corrompe. Eu lhe desejo uma grande noite de Natal.
Dados da Sabesp revelam que neste ano o sistema Cantareira recebeu o dobro do volume de água em relação ao ano passado. Ao longo de 2015, 714 bilhões de litros de água entraram nos reservatórios do manancial. Em 2014, foram apenas 357 bilhões de litros. As chuvas acima da média estão ajudando o Cantareira a recuperar o volume morto, que está sendo utilizado há 1 ano e meio. Hoje, o nível de água dos reservatórios aumentou, passando de 27,2% para 27,5% da capacidade. O governo estadual espera que até o dia 30 deste mês, o sistema volte a operar com o volume útil. Mas apesar das chuvas, a situação ainda é crítica e a Sabesp já anunciou que pretende prorrogar a política de bônus e sobretaxa para estimular a economia de água. E a noite de hoje está mais especial. Segundo os meteorologistas, teremos a lua cheia natalina depois de 38 anos. Mas por causa das chuvas de verão, as condições do céu nesta noite aqui na capital paulista, infelizmente, não são favoráveis para a observação. Inclusive, chove bastante em diversos bairros da cidade, estão em estado de atenção para alagamentos. E como será que fica o tempo nos próximos dias? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. O Natal será quente com chuva de norte a sul do país. Até mesmo o interior do Nordeste, grande parte de Minas Gerais, que tiveram dias secos recentemente, pode ter chuva, mas serão pancadas bem isoladas. Mas o norte de Roraima e também o Rio de Janeiro ainda devem ter tempo firme amanhã. Nas demais áreas podem ocorrer temporais, sendo que no sul do Brasil o tempo continua instável e nuvens mais carregadas avançam para a Serra Gaúcha e Vale do Itajaí, onde chove bastante, assim como também no Mato Grosso do Sul. O calor continua e as máximas ficam amanhã em 32 graus. Em Belém, 35 em Goiânia e 28 graus em Florianópolis. Em São Paulo, o dia de Natal será muito semelhante ao de hoje. Calor e ar abafado com pancadas de chuva a partir da tarde em todas as áreas. A única diferença é que o calor aumenta, com máxima amanhã de 35 graus em Presidente Prudente e em Araçatuba. Já no Centro-Norte, máxima de 34 em São Carlos e de 35 graus em Araraquara. E vai dar para aproveitar a praia amanhã com máxima de 33 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Até sábado, aqui na capital, sol com aumento de nuvens durante a tarde e pancadas fortes isoladas de chuva, máximas de 33 e 32 graus. E no domingo, as instabilidades aumentam bastante e o céu fica mais carregado. Pode chover a qualquer hora e a temperatura cai um pouco, com máxima de 29 graus. Fortes tempestades deixam pelo menos 7 mortos no sul dos Estados Unidos. Os temporais vieram com tornados, chuvas intensas e granizo nos estados de Mississippi, Tennessee e Arkansas. O incidente mais grave aconteceu na noite de ontem, quando um grande tornado atingiu a cidade de Clarksdale, no Mississippi, matando 3 pessoas, entre elas uma criança. Além das vítimas fatais, muitas pessoas estão desaparecidas. O tornado também destruiu dezenas de casas e prédios no Mississippi. Equipes de emergência foram enviadas aos locais atingidos pelas tempestades para avaliarem os estragos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o tornado percorreu ao todo 240 quilômetros em solo americano. Este pode ter sido o trajeto mais longo de um fenômeno deste tipo já registrado no sul do país. Reconhecida pela revista Time como a maior exportação da Coreia do Sul, a música pop coreana conquista brasileiros e movimenta concursos de dança. Um evento esta semana em São Paulo mostrou um pouco dessa manifestação cultural. Passos sincronizados acompanham o ritmo frenético. A coreografia de movimentos variados é uma espécie de complemento da música. O K-pop é a abreviação de Korean Pop, ou música popular coreana, que agregou ritmos estrangeiros, como hip hop, rock, música eletrônica, para criar um estilo único. Ele é diferenciado, tanto da cultura quanto a música, a dança. Eles têm um estilo muito diferente que agrada muito ao público. Muitas pessoas acham que é estranho até, né? Mas
É um estilo bem diferenciado e eu gosto bastante. Eu sou apaixonada, muito louca. No palco, a maior parte dos que se apresentam não tem olhos puxados e também na plateia não predominam os traços orientais. A jovem, descendente de italianos, se dedica ao cover de uma cantora coreana, o que tem exigido intimidade com o idioma. Pra cantar você tem que falar, né? Aí eu falei, já que eu tô gostando e tô querendo cantar e me envolver, acho que seria interessante estudar. E me apaixonei, assim. Comecei a assistir novela coreana, estudar coreano, fazer tudo em coreano. Por volta dos anos 2000, o K-pop já ganhava o mercado global do entretenimento, angariando admiradores da moda e do estilo adotado pelas bandas e cantores coreanos e faturando bilhões de dólares, fazendo desse gênero um dos principais produtos de exportação da Coreia do Sul. A organizadora do concurso diz que o K-pop se transformou num grandioso negócio, que na Coreia mantém escolas para formar e descobrir talentos. Tem várias empresas de ramo de entretenimento. Pega os meninos, meninas que têm interesse nesse ramo, aí aula de canto, dança, como falar, como atuar, tudo, para ser uma estrela. O drama dos refugiados. 18 imigrantes morreram afogados após um barco naufragar na costa da Turquia. A pequena embarcação estava superlotada e naufragou perto do litoral oeste da cidade turca de Dikili. 2 barcos das patrulhas litorâneas saíram para o resgate e as equipes conseguiram salvar 21 pessoas. Os imigrantes estavam tentando chegar à Grécia. 2 helicópteros turcos participam das buscas. Uma equipe de mergulhadores foi ao local para verificar se havia pessoas presas no interior da embarcação. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vocês pensam que o Natal aqui no Brasil está sendo mais pobrezinho por causa da crise. Mas podem ficar consolados. Está muito pior na Venezuela. As histórias que chegam de Caracas são muito comoventes. O Natal morreu, diz uma jovem mãe de 28 anos, que mora na favela Petare. Não há dinheiro para montar uma árvore de Natal e, ao mesmo tempo, preparar um jantar mais caprichado. Ela precisou abandonar as 2 coisas para comprar um presentinho bem barato para as crianças. Outra mãe, que é comerciante, diz que precisou escolher entre comprar uma roupinha nova para os filhos ou preparar a ceia. O jornal El Nacional publica hoje que as lojas de calçados conseguiram vender agora, em dezembro, a metade do que venderam em dezembro do ano passado. É uma maneira de dizer que o Papai Noel venezuelano vai chegar com um saco de presentes mais vazio. Não há naquele país estatísticas sobre a crise de consumo. A Venezuela empobreceu com a queda em 60% do preço do petróleo. Mas o problema é também enfrentado pelo Equador e pela Bolívia, com regimes de esquerda e onde a crise é bem menor. O que existe na Venezuela é a incompetência gerencial do regime bolivariano. O Estado tentou controlar a economia e criou mais escassez e corrupção. E tem ainda uma inflação anual de 240%. O salário mínimo é de 11 mil bolívares por mês. Dá para comprar uma bicicleta de criança ou então 17 dúzias de ovos. No ano passado, quando a crise cambial não estava tão aguda, o presidente Nicolás Maduro inventou uma boneca chamada Barbie socialista e forçou as lojas a venderem a boneca a 1/10 do preço de mercado. As lojas tiveram um baita de um prejuízo, mas pelo menos as menininhas puderam ganhar um presente. Na política, o regime bolivariano vai precisar dar posse, dentro de 2 semanas, a uma assembleia em que ficou com apenas 1/3 das cadeiras. Isso aconteceu por causa das eleições parlamentares de 6 de novembro. Maduro aproveitou para nomear ontem um monte de juízes para a Corte Suprema. Ele quer controlar o judiciário e pretende criar um chamado parlamento comunitário só com gente do partido do governo e que tentará esvaziar o parlamento de verdade. Esse Maduro perdeu as eleições, mas faz de conta que vai ter o apoio popular como uma espécie de presente de Papai Noel. Um bom Natal para todos vocês, e assim que o mundo gira, boa noite. E já é Natal em várias partes do mundo e algumas comemorações inusitadas chamaram a atenção. Na
Na Tailândia, a entrega dos presentes foi feita por alguns elefantes de um santuário que fica ao norte da capital Bangkok. Tanto os animais quanto os tratadores entraram no espírito da festa e apareceram vestidos de Papai Noel para a alegria das crianças. Eles trouxeram até uma árvore de Natal, além de dezenas de brinquedos. A população de elefantes da Tailândia é de pelo menos 5.000 animais. No aquário de Tóquio, ninguém ficou sem presente. Os mergulhadores vestidos de Papai Noel e Rudolph, a rena do nariz vermelho, entraram nos tanques e teve até abraço em tubarão. Para os visitantes, os leões marinhos deram um show à parte. E uma tradição natalina completa 60 anos. O NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que acompanha todo o caminho do Papai Noel pelo mundo na véspera de Natal, já está ativo. Neste ano, a brincadeira ficou mais interativa, com uma série de atividades paralelas para entreter as crianças, que poderão acompanhar por telefone, através do site, via aplicativo ou através do YouTube e das redes sociais, o caminho do Papai Noel. Em dezembro de 2014, o site atraiu quase 22 milhões de visitas de pessoas em 234 países. E o projeto ganhou 1.600.000 fãs no Facebook. Um projeto de 2 publicitários busca levar o clima natalino para moradores de rua em São Paulo. A árvore foi montada pelos próprios moradores de rua. E para a dona Antônia, o Natal deste ano já está bem diferente. E foi a coisa mais linda, mais gostosa. Sabe, lá dentro eu senti uma coisa assim muito gostosa, eu não sei nem te dizer o que eu senti. Um gesto simples, mas grandioso. 9 árvores de Natal foram espalhadas pela cidade, a maioria embaixo de viadutos. A ideia surgiu destes 2 publicitários, os primos Gabriel e Rodrigo, que foram motivados pelo espírito natalino. O processo de montar uma árvore de Natal é algo que muitos nunca tiveram, muitos nunca tinham montado e alguns há muito tempo já não montavam uma árvore. Então isso também é legal, porque faz parte do Natal você montar uma árvore. Eu adorei essa árvore, gostei muito. A senhora disse que há muitos natais que a senhora não tinha uma árvore, né? Foi a primeira vez. Tudo começou pela internet. Eles conseguiram doações em dinheiro para comprar as árvores de Natal. Em menos de um mês, já tinham arrecadado mais de R$7.000 de pessoas que eles também não conhecem. Uma corrente do bem que vem transformando o Natal de quem vive na rua. A ideia de colocar uma árvore de Natal aqui para os moradores de rua era também estimular que outras pessoas doassem alguns presentes. E não é que a ideia deu certo? Essa data é especial que as crianças esperam, é normal, né? Então, acho que quanto a gente pode, a gente tem que ajudar mesmo. Eu não faço muito, mas o que eu posso, eu estou sempre fazendo. Depois de fazer esse trabalho, qual que é a grande recompensa? É o sorriso das crianças, é um morador de rua já adulto que nunca tinha montado uma árvore na vida. Isso é realmente muito emocionante e não tem preço. Ano que vem vai ser melhor ainda, queremos levar também para outras cidades. Com certeza vai dar certo, vai ser muito grande. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das mensagens de Natal em tempos difíceis de tênues esperanças. Nessa noite de Natal, entrevisto o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Obrigada pelo convite. Professor, não são poucas as críticas à transformação do Natal, que é uma festa religiosa, em festa do consumo. Sim. E o senhor já escreveu que não consegue concordar com aqueles que se colocam contra a mercantilização do Natal. Eu quero que o senhor explique por que o senhor não concorda com essa crítica. O problema, Lídia, não é que a comercialização, a mercantilização do Natal não deturpa a festa. De fato, tem um caráter de deturpação da festa. O problema é que, se você olha só para o lado negativo, você perde o valor daquilo que está acontecendo.
Mais importante do que o fato de ser uma festa mercantilizada, digamos assim, é que ainda é uma festa da gratuidade, é uma festa do dom. É um momento onde a família se reúne em torno do afeto, em torno da necessidade de dar alguma coisa um para o outro. Todos nós sentimos essa necessidade gritante de ter alguém que nos ama, alguém que nos dá alguma coisa sem pedir nada de nós em troca. No Natal, de repente, é como se a gente começasse a fazer essa experiência de receber isso quando a gente é criança, principalmente, mas mesmo adulto. E, ao mesmo tempo, a gente descobre a alegria de ser aquele que também dá gratuitamente. Se nós não recuperamos esse valor, nós não temos, de fato, como transformar o Natal naquilo que ele deve ser. Agora, para a celebração do Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco deixou uma mensagem muito bonita, em que ele fala que Deus não é indiferente, que a Deus importa a humanidade e que ele não a abandona. São palavras muito bonitas. Entretanto, num ano difícil como esse que nós passamos, né? E parece distante da realidade, porque a realidade do terrorismo que mata, do arbítrio de chefes políticos que obrigam famílias inteiras, milhões de pessoas, a buscar abrigo em outros países, os refugiados, e países muitas vezes indiferentes ou hostis. Quer dizer, muito sofrimento, muita dificuldade, a corrupção, como no Brasil se vê, né? Desvio de dinheiro público que faz tanta falta na educação, na saúde, em necessidades fundamentais da população e trazem sofrimento para a população. Como que as pessoas devem agir diante das palavras do Sumo Pontífice? Raciocinar sobre elas, e aí lembra tudo isso que eu falei e muito mais, ou apenas acreditar? Eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que recuperar a nossa experiência pessoal de termos um dia encontrado a Cristo. Todo cristão deve ter feito um dia essa experiência. O Papa criou um verbo para isso, primeirear. Deus vem primeiro ao nosso encontro. E todo cristão tem a oportunidade de viver um dia, um Natal que é para ele. Nesse dia, Cristo não veio para o mundo, não veio para salvar toda a humanidade, veio para encontrar você e te salvar. E a partir disso, é porque nós fazemos essa experiência de um dia termos sido amados, é que nós nos tornamos capazes de amar o outro. Eu acho que o Natal é, em primeiro lugar, a festa onde nós lembramos, digamos, o aniversário não do menino Jesus, mas o aniversário do nosso encontro com Cristo. Para quem talvez não tenha nunca feito essa experiência, eu diria, é uma promessa. Não é uma certeza, mas é uma promessa a ser vista. Professor, olhando a crise pela qual o Brasil passa, o senhor crê que os brasileiros têm a capacidade de agir solidariamente para o resgate da ética na vida pública em prol do bem comum? O brasileiro tem toda a capacidade de ser solidário. Aliás, o brasileiro, gente, é um dos povos mais solidários do mundo. Nós estamos vendo aí com a crise dos refugiados no mundo inteiro, o Brasil está recebendo mais refugiados do Oriente Médio do que os países europeus que estão ali do lado. Então, que nós somos solidários, isso para mim me parece que é evidente. O grande desafio neste momento é nós sermos capazes de casar justiça com solidariedade,
com desprendimento e com um pouco de dedicação à coisa pública. Nosso problema é que, às vezes, nós temos dificuldade de ver a necessidade de solidariedade junto com justiça. Achamos ou que para ser solidário todo mundo tem que ser bonzinho e aí fazemos besteira, ou achamos que a justiça não implica em solidariedade, também fazemos besteira, e entender que o Brasil é casa de todo mundo, o Brasil é coisa pública. Ou todos nós trabalhamos por ele, ou ele vai para aquele lugar infeliz, não só por culpa dos políticos, mas de todos nós. Para encerrar, professor, com toda a dificuldade, com toda a crise, com inflação alta, com desemprego, com muita desilusão, o fato é que nesse Natal as cidades estão iluminadas, as pessoas já estão, as famílias se reunindo, os presentes, por simples que sejam, tem aí uma confraternização, esse espírito. O Natal resiste e continua sendo a festa do humanismo e da esperança? Sem dúvida, não existe momento na sociedade de hoje, no mundo, onde a esperança, o humanismo e essa palavra que eu acho fundamental, a gratuidade, o amor gratuito, aparece com tanta beleza, com tanta ternura quanto no Natal. O nosso único desafio, gente, é que Natal é para ser todos os dias, não só esse dia. O Natal é uma festa maravilhosa quando é uma festa que comemora aquilo que nós vivemos todo dia. Muito obrigada, professor. Feliz Natal. Para todos nós. A seguir, os preparativos de pessoas com e sem deficiência para a corrida de São Silvestre. E a sorte de um refugiado. Após ser salvo de uma embarcação que naufragou, um homem que chegou à Espanha ganha na loteria. Operação Água Espraiada, canalização de córregos, corredores de ônibus. A Prefeitura investe em grandes obras e gera milhares de empregos. São 8.000 casas já entregues, 61 novas escolas e creches. E tem mais 60 a caminho, 2 novos hospitais em construção. E a maternidade do Vila Santa Catarina já está funcionando. É bom pra gente. É bom pra São Paulo. Prefeitura de São Paulo, mais perto de você. Tradição é tudo aquilo que é tão bom, mas tão bom, que mesmo acontecendo igualzinho todo ano, tem sempre o poder de uma surpresa. E aqui em casa eu vou continuar a minha tradição com o Fiesta Seara, uma tradição com o poder de uma surpresa. Fiesta Seara, experimente, a qualidade vai te surpreender. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora o esporte. Muita gente sonha em correr a prova de rua mais tradicional do país, a São Silvestre. Mas para isso é preciso treinar bastante. A São Silvestre é uma prova esportiva, mas não atrai milhares de participantes apenas por causa disso. A festa e o clima são ingredientes pelos quais se apaixonam à primeira vista todo aquele que ousa pisar o asfalto para enfrentar os 15 quilômetros da corrida. Uma prova linda,
uma prova que passa por lugares históricos super bacana, que às vezes as pessoas não olham porque estão muito, né, empolgadas com a prova. Ela tem um clima diferente, ela tem um clima de final de ano, né, dia 31. Energia do Réveillon, aquelas pessoas fantasiadas, as pessoas torcendo, ajudando, dando água. Eu acho que é a vibe da prova. Todo mundo quer correr a São Silvestre, isso é um fato, né? Um corredor que não queira participar da São Silvestre não é considerado um corredor. Karina Cabreira quis provar o sabor da São Silvestre, mas não foi do jeito que ela esperava. O problema estava no treinamento. Por conta própria, isso só dava errado, assim. Eu me machuquei acho que 2 vezes. As 2 São Silvestres que eu fiz, eu estava voltando de lesão. Por falta de controle na quantidade de treinos, Karina sofreu com canelite, uma inflamação no osso da canela, nos 2 anos em que enfrentou o desafio da São Silvestre. Apesar das dores a cada passo, ela garante ter gostado da experiência. Animado pra caramba, eu fui no intuito de fazer metade só da prova e sair por causa da lesão, mas é impossível, a energia é ótima, aquela coisa, a galera é mega animada, você não tá sozinho 1 minuto. Então eu fiz as 2 inteiras, andando, correndo, aquela coisa, mas foi demais. Mas agora ela procurou a Núcleo Aventura, assessoria especializada em treinamento para corrida. A gente faz uma periodização. O treino para os nossos alunos são 4 vezes por semana de corrida, que é o que a gente considera necessário para que uma pessoa consiga completar uma prova como a São Silvestre, né? Eles direcionam muito. Aqui a gente faz uns exercícios diferentes que eu nem sabia que existia. Então, acho que era esse o meu problema. Eu corria, simplesmente tinha algum auxílio, mas não tão específico como aqui. Hoje você se sente mais preparada? Mais preparada e mais segura, com certeza. Para quem já corre um pouco, o básico, o mínimo são 3 meses de preparação. Então precisa de um preparo físico, corrida de 3 a 4 vezes por semana, 1 vez por semana priorizando um pouco mais de volume. Precisa de muito treino de musculatura, então específico de musculação, o alongamento, não é só a corrida em si. Faz 4 meses que Karina está treinando com o grupo e já está ansiosa para ver o resultado no dia 31 de dezembro. Uma coisa é certa, pelo menos para ela, a São Silvestre de 2015 não vai ter sofrimento. Vamos ver, vai ser uma superação também. Acho que essa São Silvestre vai ter esse sentido para mim também. Atual campeão da São Silvestre em sua categoria, o cadeirante Heitor Mariano treina para a prova com a ajuda de um grupo de ciclistas da Baixada Santista. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Heitor Mariano dos Santos é campeão da São Silvestre e defende o título. Não vai ser fácil. Nós estamos aqui na Imigrantes, em São Vicente, em um treino junto com os ciclistas do Código 13. Veja só que interessante. Vimos que era perigoso ele estar treinando na pista sozinho, por a cadeira ser baixa e os automóveis ter dificuldade de visualizar ele. E esse apoio é fundamental para a segurança, para dar ritmo, para mim estar mentalizado na minha técnica, no meu desenvolvimento, no meu dia a dia. Para chegar ao bicampeonato da São Silvestre, o local de treino é escolhido a dedo. Pensando em ladeiras como a Brigadeiro, Heitor deixa muito suor na subida da Serra do Mar. O pulo do gato é aqui. O atletismo cadeira de roda ele se assemelha muito ao ciclismo. Então não adianta a gente treinar só pista, só reta. A gente tem uma altimetria muito favorável, muito parecida com a São Silvestre. Tem plano, tem subida, tem descida, depois tem uma subida mais forte, depois outra, doída demais. Esforço dividido. Por um lado, o esporte é individual, mas essas vitórias acabam não sendo apenas de Heitor. Pra gente não é sacrifício nenhum. Muito pelo contrário, é uma satisfação muito grande, porque os resultados que ele vai buscar lá nas provas, e a gente sabe que é devido aos treinamentos que a gente está junto com eles, nossa, isso aí não tem preço, não tem preço. O esporte em si, ele é, na minha opinião, é o melhor meio de inclusão social, independente da pessoa com deficiência ou não. Eu sou muito feliz, eu amo o que eu faço e vai demorar muito para me aposentar desse brinquedinho novo aqui.
Um programa de treinamento de força e condicionamento físico aplicado às polícias e ao exército em muitos países é o novo queridinho das academias brasileiras. É o CrossFit, criado no início dos anos 2000 nos Estados Unidos, que virou febre por aqui. O conjunto de exercícios promete desenvolver todas as capacidades físicas de uma só vez. A promessa é que por aqui não vai ter monotonia e, de quebra, você pode emagrecer e tornear os músculos. Eu senti diferença na definição, assim, e ficou mais forte. É óbvio que ajuda um pouquinho na estética, né? Melhora realmente, a perna fica mais bonita, mais torneada, o bumbum fica mais durinho. Mas eu gosto mais da parte de condicionamento mesmo. Sim, virar pneu, subir a corda, pular a caixa, jogar bola na parede são exercícios típicos do CrossFit, a nova paixão dos brasileiros. Já são mais de 300 salas, os chamados boxes. Há 2 anos não eram nem 80. Funciona assim, por dia, 1 hora de atividades, divididas em 3 partes. Aquecimento, técnica e o WOD, que é a hora do desafio, que a pessoa tem que dar o máximo de si. Direitinho, se alimentando bem, o resultado estético é consequência e com certeza ela vai atingir, porque o CrossFit ele é um treinamento militar, então não tem como você enrolar. Parece fácil, só que não é bem assim não, olha. Para fazer CrossFit e não se machucar, tem alguns segredos. Por exemplo, não ficar olhando para o peso do vizinho, que pega bem mais do que você, e ter sempre um professor, o coach, olhando se está fazendo tudo certo. O CrossFit é uma atividade que envolve diferentes níveis de exercício, né? Formas de execução, materiais alternativos. Então existe realmente uma margem para você se lesionar caso você faça de forma incorreta. Segundo o fisiologista, as lesões mais recorrentes associadas ao CrossFit são nos ombros e na coluna. Por isso, a importância do acompanhamento dos técnicos. No começo, a gente passa algumas aulas fundamentais justamente para isso, ensinar alguns exercícios básicos e técnicos com o levantamento, né, com a barrinha. Primeiro passa pelo PVC para depois pegar uma barra, né, de 10 quilos e assim, né, vai aumentando o peso. Há adaptações para crianças, grávidas, pessoas da terceira idade e também para quem não está com fôlego lá muito em dia, não. Eu corria antes, eu não tinha força nenhuma. Aí eles, não, Gabriela, fica tranquila que aqui você vai desenvolver aos poucos. Então não adianta ser, no primeiro dia, você querer pegar 40 quilos. Mas depois que pega o gostinho, o pessoal se dedica tanto que fica assim, sem força até para matar a sede. Qual é a sensação? De dever cumprido, legal, vale a pena. A pressão que tem quando a gente está com o pessoal que a gente gosta, para mostrar que a gente pode superar, ajuda muito. É muito bom, a recompensa é válida. 2 palestinos foram mortos hoje após um ataque, uma tentativa de ataque contra soldados israelenses na Cisjordânia. No primeiro ataque, um palestino feriu a facadas 2 guardas de um assentamento israelense na Cisjordânia. Os agentes responderam a tiros e mataram o agressor. Eles tiveram ferimentos graves, mas estão fora de perigo. Pouco depois, outro palestino foi morto ao tentar atacar soldados israelenses com uma chave de fenda em um posto de controle perto de Hebron, também na Cisjordânia ocupada. Ele foi morto antes de ferir os oficiais. Uma série de ataques com facas, tiros e atropelamentos organizados por palestinos matou 19 israelenses e um cidadão americano desde outubro. Forças israelenses ou civis armados mataram pelo menos 118 palestinos, 70 deles descritos como supostos agressores, enquanto os outros morreram em confrontos com as forças de segurança da região. Autoridades belgas encontram um novo suspeito de ligações com os ataques de Paris. A prisão aconteceu em Bruxelas. O homem foi preso no início da semana, mas a detenção só foi divulgada hoje. De acordo com as autoridades, o homem detido é suspeito de ter ligação com Hasna Ait Boularissem, prima do suposto organizador dos ataques terroristas que deixaram 130 mortos em Paris no dia 13 de novembro. A polícia belga já havia prendido outros 5 suspeitos na segunda-feira, mas todos foram liberados.
Refugiado senegalês ganha 400 mil euros, o equivalente a 1.700.000 em sorteio de Natal na Loteria da Espanha. O homem, identificado apenas pelo primeiro nome, Nigagni, chegou ao país em 2007 após ser resgatado do mar. O barco onde ele estava vinha do Marrocos e naufragou. O mais novo milionário da Espanha afirmou que antes de fazer a aposta, ele e a mulher tinham apenas 5 euros no bolso, cerca de R$22. Ele disse que agora vai poder dar uma vida digna à família no novo país. Uma verdadeira tradição de Natal na Espanha, o sorteio de final de ano da loteria acontece desde 1812. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco em nossa edição das 10. Nós te esperamos. Nós, do jornalismo da TV Gazeta, desejamos a você um Feliz Natal. Hoje, 10h30 da noite, Rony Fon canta com a Alegro Big Orchestra no Todo Seu Especial de Natal.